Aí você veio aqui no Flow, criou uma proximidade com os caras. O que você achou do rolo que deu com o Monark aqui? É engraçado que se você assistir a minha entrevista com Flor, com a Flor não, com a Flor do Silvio não, a Flor... A Flor já veio A aqui. Flor já veio aqui. Já? Já. Ela falou que se alimenta de sol. Falou. Ela se alimenta de sol. Um dia ela vai fazer uma festa no iate. Ela chamou vocês para ir na festa do iate? Já chamou pra ir no iate. Vamos todo Ela mundo não no me iate? chamou. Não? Agora Vamos eu todo tô mundo no muito iate chateada. da Flor um Vamos. dia? Se você ver minha entrevista no Flow, em alguns pontos da entrevista, em mais de um, a gente conversa exatamente sobre o que aconteceu. Liberdade de expressão. Exatamente sobre como essas pessoas agem, e elas agiram exatamente como eu disse um tempo depois. Uma coisa que eu achei extremamente cuzão foi gente que veio no Flow, se promoveu, pessoas que tinham visibilidade baixa, que depois do Flow deu uma virada de chave, aí acontece o que acontece, pede pra tirar a entrevista do Flow. Isso pra mim, assim, essas pessoas pra mim perderam uns pontos tão grandes. Isso pra mim foi de uma arrombadice sem tamanho. Quer dizer, você veio aqui, e fora o cinismo, você vem aqui, você conversou com os caras, você sabe muito bem o que o Monark disse, vocês sabem muito bem... E conhece ele. Você conhece o Monark, você sabe muito bem o que ele... Se ele se embananou, se ele deu brechas para as pessoas distorcerem o que ele falou, do jeito que ele falou, não vem ao caso. O que vem ao caso é, você sabe que ele não é nazista, você sabe que ele não falou isso, e você veio aqui e se promoveu com o trabalho dele, e agora você pega uma pedra na mão, joga na cabeça dele e fala, tira minha entrevista daí. Como se não fosse o contrário, como se não fosse o Flow que tivesse te dado visibilidade, e não o contrário. Eu achei isso uma arrombadice. Sim, o que eu acho mais FDP ainda não é só pedir pra tirar o episódio. É, ao invés de mandar um e-mail privado, porque os caras mesmo do Flow falaram, se tivesse mandado um e-mail privado, tipo, manda uma mensagem no direct, no Tem meu o número WhatsApp do do cara. celular, Não, mas cara. aí... Pede pra tirar, mas não. Os caras quiseram publicamente começar uma onda É porque senão... Óbvio. de pedir pra retirar o episódio. Óbvio. Senão não faz sentido, né? Senão, primeiro que é o E seguinte... um mês depois pediram pra quê? Pra voltar. Então... Pra voltar o episódio. Por que não pediram em privado? Porque primeiro que eles precisam... Tudo é uma peça de propagandinha pra Beautiful People. Se eles pedem em privado, o grupinho da Beautiful People do WhatsApp, que mentiu que ele é um gênio, não vai continuar dizendo que ele é um gênio. Ele precisa fazer a propaganda que naquele momento que tava a Beautiful People gritando lincha, ele também gritou lincha. Ele é do bem. Então o Monark é do mal. Vamos pendurar o Monark num poste. Vamos linchá-lo por uma coisa que todo mundo sabe que ele não é. Todo mundo sabe que ele não é nazista. Qualquer um sabe que ele não é nazista. Mesmo quem falou. Mesmo quem falou. Não, óbvio. Todo mundo sabe. Óbvio. Todo mundo que tava chamando ele disso sabe que ele não é. Sim. Sabe? Todo mundo que tava distorcendo o que ele fala sabe o que ele tava tentando dizer. As pessoas poderiam... Tinham outras críticas que poderiam ser feitas. Porra, mano, o cara... Deu um exemplo merda. Porra, que exemplo merda. Porra, Sim. mano, o cara tá todo dia fazendo podcast e dá essas brechas pros caras distorcer o que ele fala. O cara... É sério, pô, que bosta. É desse jeito que ele vai falar esse assunto. Essas críticas poderem ser feitas. Agora, você acusar um cara do que ele não é, todo mundo sabe que ele não é, e ainda vir aqui pedir pra tirar. Só que o espetáculo precisa ser em público, porque o grupinho do WhatsApp cobra. Entendi. Porque o grupinho do WhatsApp da Beautiful People tava lá. Olha, você é um gênio. Você é um gênio. Você não vai lá jogar uma pedra também nele? Porque senão você tá junto com ele. Entendeu? Então, aí o cara vai, faz a mise-en-scène, agrada o grupinho do WhatsApp, depois volta com essa palhaçada. Pode pôr lá. Já pode fiz pôr. minha média. Já viram que eu sou gênio, já passou o assunto. Ah, vai tomar no rabo. Até aqui, desmarcaram o episódio, você acredita? Marcaram com a gente. Desmarcaram episódio. aqui? Aí depois devem ter marcado de volta. Pois é. tentaram. Eu sei, bem-vindo ao Vão meu tentar. mundo. É. Isso, o pessoal pinta uma letra escarlate em você, e aí como você não tá de joelho engraxando bota desse pessoal iluminado e do que eles dizem, né? O pessoal vai lá no dia e põe um alvo. Hoje o alvo é esse. Você não vai lá tacar pedra? Não, então você também é inimigo agora. É isso aí o tempo todo. Como é que é aquela expressão que o pessoal fala de virtude? Como é que é? Expor virtude? Não, como é que é? Ah, eu não sei qual é a expressão, mas o pessoal fica puta rotando merda. virtude, fica emulando uma virtude. Eles pegam uns atalhos. Porque assim, qual é o melhor atalho pra eu mostrar que eu sou bonzinho? É eleger alguém pra ser mal.
Que daí todo mundo esquece que eu não sou também aquelas coisas, né? Porque assim, fazer bondade dá muito trabalho. Fazer bondade, eu vou ter que fazer doação. Eu vou ter que comprar cobertor e dar pra pobre de madrugada no frio. Eu vou ter que pegar meu dinheiro, eu vou ter que dar pra uma instituição sem ninguém saber. Isso me custa dinheiro. Isso me defalca um pouco. Eu vou ter que pegar, sabe, fazer bondade dá trabalho, dá prejuízo. Mas tem um atalho. Eu posso eleger que alguém é mau, linchar esse cara, e aí eu vou falar, viu como eu sou bonzinho? Eu estou linchando uma pessoa má. Então, tem maior canalice que isso, sabe? Então o pessoal fica pegando esse atalho de virtude, e aí foram na onda. No dia, como o Monark, como na minha visão, né? O Flow não paga todos os pedágios que deveria pagar, do jeito que deveria pagar. Como o Flow se mantém independente, é um incômodo. Então os caras ficam esperando pra pegar na esquina. Eles ficam esperando pra pegar na esquina. Estavam esperando só ele tropeçar. Aí o Monark tá bêbado, chapado, fala uma merda lá, os caras, isso aí dá pra usar. Pronto. Sabe o que aconteceu? Eu vou dar um exemplo que eu acho que eu não lembro, acho que eu não dei lá no Flow quando eu fui. Eu dei em algum outro lugar, mas cabe aqui. Um dia eu tava no CQC, eu fui cobrir a vitória da Dilma de presidente. Aí eu tava quieto assim, esperando ela aparecer, parou uma véia do meu lado. A véia era igualzinha a véia da Casa do Pão de Queijo. Você fala, dá vontade de abraçar a véia. Senhorinha fofa. A senhorinha fofa. Ela parou do meu lado, olhou pra minha cara, eu falei, tudo bem? Ela fez assim, ai! Eu falei, tá tudo bem, senhora? Ai! Eu falei, que foi? Ela apontou pra mim e falou, ele me bateu. Em Brasília, eu tenho como testemunha o Guga, o Pedrinho, que era o câmera do CQC. Eu falei, quê? Ele me bateu. O cara que estava ao lado dela falou, sim, ele bateu nesta senhora. Eu falei, eu? Tá de brincadeira. Aí quem tava do lado começou a me empurrar, começou a me chutar e me agredindo, me expulsaram. Sabe quem me salvou de linchamento aquele dia lá no pessoal do PT? O Panunzio, que era um repórter da Band, que ele tava lá cobrindo pela Band. Ele foi lá, me tirou de lá, acalmou e me tirou. Então assim, gente que só ouviu que eu bati numa véia apareceu pra me linchar. Ninguém quis saber. É mais ou menos o que acontece aqui. O pessoal vai e fala, ai, olha lá, vamos linchar. E daqui a pouco o pessoal fala, ele bateu numa velha? Então olhe como eu sou bonzinho, eu vou bater em quem bateu numa velha. E vai lá e mexe de bicuda e expulsa do comitê que tava esperando a Dilma aparecer. Entendeu? É uma experiência que eu vivi. Então é isso, é um cinismo, velho. Que aí eu fiquei com vontade de bater naquela velha. Que ainda bem que me tiraram de lá, senão ia virar verdade. Ia virar verdade. Bom, já que eu tô apanhando, deixa eu fazer o que falaram que eu fiz. Sim. Mas você já respondeu o processo por uma coisa que disseram que você disse e que você não disse. Já. Né? Eu perdi processo por Qual ter que chamado... era a história? Eu perdi um processo porque eu chamei uma doadora de leite de vaca, sendo que eu nunca chamei ela de vaca. E em nenhum momento houve essa palavra. Em nenhum momento eu disse. Eu lembro que você me mandou o link e falou, assiste e vê se em algum momento eu falo vaca. Eu falei, não fala. E meses depois, até o ano passado, de 5 em 5 meses, o jornalismo brasileiro ressuscita essa história. Sim, E sempre vejo até isso rodar. eu perdi, paguei o processo, apareceu de novo uma jornalista do UOL falando que eu chamei ela de vaca. Aí veio um cara do Estadão, isso foi, provavelmente tem 1 ano e pouco, 1 ano e alguns meses, foi ano passado. Aí veio um jornalista do Estadão e disse que eu chamei ela de vaca. Aí eu entrei no perfil do jornalista do Estadão e tava escrito assim, ele é o responsável por checar fake news. Tá de brincadeira. E o cara tava repassando que eu chamei uma mulher de vaca 7 anos depois, já tinha terminado o processo. Então, você vai fazer o quê, entendeu? É isso. É porque você é persona não grata. Sim. Se você se mantém independente, você não ajoelha, você não passa a narrativa quando eles mandam, do jeito que eles mandam, pra quem eles mandam, você se ferrou. Mas como que você criou essa postura de cara incancelável? Tipo, não importa o que aconteça, você tá lá de pé. Primeiro é o seguinte, eu... Quer um papel? Não precisa não. Voltando à nossa conversa, eu lembro de onde eu venho. Eu sobrevivi. Então, eu sei, o que esses caras... Primeiro, por que eu não sou incancelável? Esse grupinho que se chegasse pra mim e falasse, vai lá e cancela o Monark, senão a gente vai te cancelar. Eu falaria, a gente quem? Nós. Eu falei, eu quero que vocês se fodam. Eu não quero estar bonito pra vocês, eu quero que vocês... Eu não tô nem aí pra vocês. Se vocês me endossar, aí que eu fico preocupado.
Então, assim, o grupinho que cancela não tem poder sobre você se você não quiser fazer parte dele. Acaba na hora o poder. Nós vamos te cancelar. Foda-se. Só faz show aqui no nosso streaming quem faz essa agenda. Eu não quero fazer agenda, enfia no cu. E o The Noite também blindado em relação a isso. Ah, paga seu preço, né? Igual o Flow paga o preço dele. Eu pago o meu preço. Eu vejo gente com menos números. Eu tô falando de números concretos. Eu não tô modéstia à parte, tô falando de fatos. Eu vejo gente com menos números, menos relevância, menos influência, coisas que eu posso medir e comprovar. Sim. Eu vejo pessoas com menos popularidade, menos métrica, menos relevância, menos influência, ganhando e fazendo e com portas muito mais abertas do que eu. Em lugares que, teoricamente, quem teria porta aberta seria quem tem popularidade, influência Sim. e tal. Eu vejo essas pessoas me passando à frente todos os dias. Agora, eu quero pagar o preço para chegar onde essa pessoa quer? Não quero. Sim. Então, ferre-se, dane-se. Tô nem aí. Sim. Sai mais caro dormir bem à noite, né? Ah, até porque chega uma hora que eu vou acabar mandando tomar no cu mesmo. Então, eu já mando agora. Você chegou a falar com o Monark quando rolou? Eu mandei mensagem pra ele. Falei, meu, força aí. Já passei por muitos linchamentos, muitas vezes. Mandei uma mensagem pra ele. E Então. quando rolou a campanha do Monetiza Flow, vocês também ajudaram, Eu retuitei, Monetiza Flow e tal. Porque é engraçado isso, sabe? Uma coisa que eu acho assim, é o que eu sempre digo, tem um monte de gente que até copia. Essa frase eu disse a primeira vez, assim, numa entrevista que eu dei pra aquela Madeleine, quando ela ainda trabalhava, Lasco, quando ela trabalhava no Antagonista. E eu já vi várias pessoas copiar essa frase. Aliás, gente que... Eu já vi tanto bolsonarista quanto petista tentar falar coisa similar. Mas o que eu digo é que o politicamente correto não é o que se diz, é sobre quem diz. Então, dependendo de quem fez, tá tudo bem, né? Dependendo de quem fez, tá tudo bem. Você pode ser acusado de pedofilia com print, com áudio vazado. Se você tá do lado certo, se você tá pagando pedágio pra Beautiful People, vão relevar. Vai ter uma desculpa, né? Eu vi todo o jornalismo falar, no caso do PC Siqueira, falar assim, não somos juízes para julgar. O juiz que julgue. Que a justiça julgue. Eu não vi ninguém falar que a justiça julgue o Monark. Não, o Monark eu mesmo vou julgar. Acaba agora com ele. Eu não vi ninguém desmonetizando pessoa. Eu não vi ninguém, sabe, pedindo o emprego do Zé de Abreu quando ele cuspiu na cara de uma mulher. Tá lá empregado lá, fazendo o que quer. Né? Então, dependendo de quem faz... Agora, dependendo de quem é também, não pode nem falar. Imagina se fizer. Sim. Então, tem essa daí. Quando você quer ser independente aqui, você paga seu preço. Mas eu ainda acho que é o melhor caminho. O Monark hoje tá bem ele tá no podcast dele, Tá, né? com o Monark bem, Talks. Tá muito bem. Tá no Ótimo. Rumble. Você já passou por isso também com ficção, né? 2 vezes. Com aquela foto sua... não sou negro, graças a Deus. Eu não sou negro, graças a Deus. E com a da pedofilia. 2 vezes com ficção, que você tá criticando uma situação Exato. e pegarem Totalmente. isso pra usar como se fosse Exata- a tua opinião. Ah, exatamente. Aí você vê, é aquilo. Velho. Os caras não estão interessados na verdade, né? Os caras... Tem gente que os caras elegem... Você vai ser útil na minha causa sendo pendurado e linchado em praça pública. É assim que você vai ser útil. Não interessa. Não interessa. Por exemplo, eu tenho... Essa história do Não Sou Negro, graças a Deus, tá no... Quem quiser, eu já contei no Flow. Tá? Tem até corte disso com muito view. Mas eu posso dar outra imagem, por exemplo, que... Uma vez eu tava na Band ainda. E eu zoei uma... Por exemplo, faz uma piada com a mulher que quer entrar no Guinness. Mentem que eu chamei ela de vaca. Em compensação, tinha uma pastora em Manaus que disse que morreu, foi pro inferno e viu que só tinha gay lá. Eu achei isso ridículo. E daí ela ressuscitou? Então, pois é, ela foi lá e voltou. Aí ela me processou e ganhou. Porque eu zoei ela, porque eu achei ridículo. Falei, como que essa mulher fala que só tem gay no inferno? Tipo, isso é patético. Isso nunca virou uma linha. Que eu zoei ela, que ela me processou, E ela ganhou. que ela ganhou, e que a piada era zoando ela e defendendo os gays. Isso não vira linha. Por que não vira linha? Porque na narrativa, isso não encaixa. Na narrativa, eu tenho que ser o do cara do mal. Tem a agenda, né? Todo mundo que é do bem é a favor de quem eles elegem no momento que é o mais fraco. E aí, se naquele momento
os gays, eu sou contra gay na mesma hora, mesmo que ninguém conheça a minha vida, ninguém conheça a minha amizade, ninguém conheça nada. Então, os caras precisam fabricar a narrativa, os caras te fuzilam de acordo com a narrativa. Sim. E como pra nenhum lado interessa a tua defesa, né? É. Então, tipo assim, vamos supor, nesse caso que você deu exemplo, a hora que tava a sua briga contra uma pastora, né? Aí então, Nunca o virou outro lado... Ninguém soube. Isso. Então, o outro lado, o lado que seria da Ignora. luta LGBTQIA+, não vem defender. Não. Porque não é interessante te Porque defender. o meu papel é ser linchado. É, O meu pra papel qualquer lado. é ser homofóbico. O meu papel é ser do mal. Então, contra a igreja, contra tudo. Contra Isso, tudo que pode ser de isso. bom, você tá Exato. contra. Porque eles já me elegeram, como é que fica? O cara vai lá Defender você? O cara vai lá e critica os excessos do patrulhamento ideológico, é nosso inimigo. Ele não pode, em momento algum, ser um ser humano que defende outro ser humano. No dia que deu o negócio lá do filme, da cena da pedofilia, sei lá o que, não sei o quê, eu vi que tava rolando tudo, a galera comentando na internet. O RT que eu dei foi numa menina que ela começava o tweet falando assim: eu nem gosto do Danilo, mas... E aí ela tinha feito um fio, assim, falando sobre a cena e tal. Eu falei, é esse RT que eu quero. Eu quero essa pessoa dizendo assim, eu não gosto dele, mas... Pelo amor de Deus, para de ser burro, sabe? Então... Mas você vê também, mais uma vez... Esse episódio do filme, pra mim, é bem emblemático. Eu acho, assim... Modéstia à parte, assim, eu acho que eu tenho, nesse quesito, nessa área, bastante vivência. Eu acho que eu tenho experiências bem ricas que mostram muita coisa. Esse episódio... De cancelamento, você disse? De cancelamento, de ser linchado, de ser inimigo, de ser persona não grata. Por quê? Nesse episódio do filme, pra mim, é completamente emblemático. A gente teve o ministro da Justiça do Bolsonaro, o ministro da Cultura do Bolsonaro, o filho deputado do Bolsonaro, a deputada do Bolsonaro e bolsonaristas pedindo o meu emprego no SBT e pedindo a censura do meu filme. Neste momento, toda a mídia ficou do meu lado, porque eram eles que estavam pedindo. Toda a mídia. No domingo... Na verdade, não estavam defendendo você. Estavam contra eles. Você vai ver porque que é emblemático. Toda a mídia... No domingo, quando o meu advogado falou, o pessoal já tá com as máquinas, os bots ligados aí pra subir hashtag que apologia a pedofilia com você. Vai dar merda. Porque a gente já conhece quando eles ligam as máquinas. Eu já vivi muito isso. Eu sei quando começou o gabinete do ódio a operar. Você vê a coordenação. O que o ministro da Justiça tá falando? A mesma coisa que a Zambelli, a mesma coisa que o Eduardo, a mesma coisa que o da Cultura e um monte de fake ao mesmo tempo. Óbvio que isso foi coordenado e combinado. Óbvio que não acharam nada contra mim na ocasião. E óbvio que acharam um filme de 7 anos atrás. Foi tudo que conseguiram. Um filme de 2017. 7 anos atrás, não. Precisamos fazer alguma coisa. O que vamos fazer? É o que tem, é isso aí. Óbvio. E aí o meu advogado falou, o pessoal tá tudo pra te linchar. Sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, acho que não vai dar nada, não. Como não? Tá toda a máquina. Eu falei, não vai dar nada, porque dessa vez é o Bolsonaro. Fica tranquilo. Dessa vez, a imprensa vai ficar do meu lado. Porque alguns anos antes, quando foi a Maria do Rosário me mandando uma censura, quando a Maria do Rosário conseguiu uma condenação à minha prisão, quando foi o Senado Federal do PT que me mandou moção de censura... Entendi essa. Quando foi o presidente do PT da época que fez uma lista negra e pôs meu nome, todas essas vezes a classe jornalística não noticiou, ignorou, relativizou. Ninguém te defendeu ou... Pelo contrário, pelo contrário. Eu acho que esse caso do filme é emblemático até pelo seguinte, o Porchat, eu até falei pro Maurício, fica tranquilo que o Porchat tá no filme. Eu até brinquei e aconteceu. A cena é com ele, inclusive. Eu falei, a cena é com o Porchat, até o Jornal Nacional vai defender. Foi exatamente o que aconteceu. Porém, quando a censura veio da esquerda, quando a censura veio da Maria do Rosário, quando eu fui condenado à prisão em primeira instância pela Maria do Rosário, o próprio Porchat, num programa da GNT com ele, juntou Emicida e todo mundo para dizer como a Maria do Rosário estava certa e eu estava errado. Para relativizar aquela censura. Ou seja, a mesma situação. É, a mesma situação, eu diria até um pouco pior. Porque naquele momento eu fui condenado à prisão. Sim. Em primeira instância. O que é mais grave? Censurar um Uma filme... pessoa que estava usando a máquina pública por interesse próprio, Isso. que nem pode. O que é mais grave? Um filme censurar... Um filme de 2017 ser censurado pelo governo? Ou um comediante ter a prisão decretada em primeira instância por uma deputada do PT? A minha prisão não foi notícia no Jornal Nacional.
A sua prisão, não, pelo amor de Deus. Não, a Pedido, minha condenação. sua A minha, condenação. a minha condenação à prisão em primeira instância pela Maria do Rosário não foi notícia no Jornal Nacional. Não existiu. Mas uma ceninha Já do do meu filme. filme que queriam, como veio do Bolsonaro, foi notícia. E tem uma coisa legal no Jornal Nacional, que o filme no Jornal Nacional, meu nome não existe. É o filme que o Fábio Porchat tá na cena. Eu não existo, não é o meu filme no Jornal Nacional. Não citaram seu nome. Não, ele não existe. Embora eu tenha escrito, eu tenha convidado o Porchat. Aliás, sou bem grato pelo Porchat ter topado participar. Sim. O que eu tô dizendo aqui, eu tô relatando coisas que eu vivi. Então, eu acho isso muito emblemático. Quando veio uma censura oficial do PT, que já vinha me perseguido há tempos, com lista negra, moção de censura do Senado, moção de censura da Câmara, condenação à prisão em primeira instância, o próprio Porchat fez um programa com pessoas relativizando e dando razão. O Caetano Veloso, a Paula Lavigne apareceram no Twitter dando razão e dizendo que eu deveria ser preso mesmo. Eu tenho esses registros, eu tenho esses prints. Imagina o Caetano Veloso, proibido proibir, liberdade, dizendo que eu devo ser preso. Que eu tô certo, a Maria do Rosário está certa. Porque eu confrontei a Maria do Rosário no Twitter. Eu deveria ser preso. Porque eu confrontei o Zé de Abreu ter cuspido numa mulher. Foi aí que tudo começou. E você vê como é relativizar mesmo, né? Porque aí, assim, vai defender a mulher? Depende. Porque aí, se quem fez, Depende. ele pode cuspir na mulher. Claro, vamos relativizar. Porque, é. A censura depende. Quando vem do PT, a gente faz um programa relativizando. Quando vem do Bolsonaro, o Jornal Nacional mostra como isso é escroto. É o que você estava falando, né? Por exemplo, o negócio da pastora que você estava falando. A pastora Ninguém fala. falou mal de homossexual. Aí você vai e critica a pastora, você sofre o processo Isso. criticando a pastora e você Isso, perde. isso. E ninguém aparece em sua defesa pra dizer, Isso. olha a postura dele. Isso. É. Aliás, o Porchat me mandou até no WhatsApp eu tenho aqui, na época ele me mandou, e aí, como é que tá? Eu falei, cara, fica tranquilo, tá tudo bem, porque é você que tá na cena. E ele falou que... Deu risada. Falei, todo mundo vai explicar que não foi isso, todo mundo vai explicar que é censura, todo mundo vai ficar contra o governo, porque é o Bolsonaro e é você que tá na cena. Tá tudo em paz. Se fosse ao contrário, seria diferente. Se ele não tivesse na cena, se fosse o você, governo do Lula, se fosse o governo da Dilma, aí provavelmente eu tinha que me ferrar mesmo. A censura estava certa. Pra classe, pra grande parte, não é generalizando, porque ainda tem muita gente independente e coerente, mas pra grande parte, pro UOL, pro Jornal Nacional, porque não é que eu tô adivinhando, eu já vivi. Você sabe como funciona. Eu já vivi. Sabe o que eu lembro? Que você... Eu não sei se você pode falar em detalhes, mas eu lembro que você contou uma vez que um cara foi te entrevistar e aí você sabia quem era o cara, você também gravou a entrevista. E aí, quando saiu a entrevista dele, você falou, tá aqui a íntegra. Ah, sim, aconteceu. Quem Foi quiser comparar. Foi no no lançamento do filme, não foi? Aliás, no lançamento deste mesmo filme. Que o Do cara... Como Se Tornar, é isso? É. Que ele pegou a entrevista, pôs escrita, eu falei, bom, vocês podem comparar o que ele perguntou, o que eu disse, o que foi escrito. E aí ele foi demitido da Folha. Porque você tinha... Agora, tinha porque você se íntegra. precaveu, né? É, eu Você gravei. gravou. Eu gravei inteiro. É. E era sempre assim, era um filme de comédia que o cara vinha me taxar coisa que não tinha nada a ver com o filme. Vinha cutucar, vinha encher o saco. Eu só mostrei. Falei, compara ali. Ele disse que eu falei umas coisas e o que eu disse tá no vídeo. E aí algumas coisas eram meio discrepantes, assim. E foi isso. Eu lembro que na época você até comentou assim que você tanto sacou qual era dele, que tem um momento que você para e o Fabrício continua falando, e você, tipo assim, Fabrício, tranquilo, eu já entendi o que tá acontecendo aqui. Tá no vídeo, ele tá falando, eu falei, Fabrício, ele veio, o que acontece? Eu falei, ele veio, foi mais ou menos isso, eu falei, ele veio pegar uma história, ele não veio ouvir a gente. Então, ele vai usar tudo que a gente responder pra encaixar na matéria que ele já tem. Ele já tem uma matéria. A matéria, eu sou uma pessoa que não posso fazer filme, eu sou uma pessoa execrável. Eu sou uma pessoa do mal. Qualquer coisa que você falar, ele vai encaixar lá. Então tá bom. E foi o que aconteceu no fim, né? Foi. O que você quer que eu fale? É isso. Me dá o seu roteiro. É isso pra eu aí. ler, pra Isso, facilitar. Isso.